Convido toda a igreja a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Leremos versículos 7 até 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Vamos orar. Pai, nos colocamos diante de Ti com o desejo de que o Seu Espírito fortaleça o nosso interior e que assim pela fé Cristo habite em nosso coração. Sabemos que só assim poderemos compreender juntos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do Seu amor por nós. Esse amor que se manifesta em Cristo, um amor que excede todo o entendimento. E só então poderemos nos amar uns aos outros como o Senhor nos ama. Senhor, nós queremos ser preenchidos por Ti, até que não haja mais espaço em nós para nós mesmos. Nós oramos cientes de que o Senhor é poderoso para fazer bem todas as coisas, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ao Senhor seja dada a glória por meio de nós como igreja e em Cristo, para todos sempre. Amém. Nós teríamos uma imagem aqui, mas vocês já sabem a frase. O povo de Deus ama a Deus, ama o próximo, serve o mundo. Agora temos. Vocês foram desafiados a ver se lembravam da frase. O povo de Deus ama a Deus, ama o próximo e serve ao mundo. Como? Temos aprendido ao longo dos domingos. Se submetendo à Escritura e não a tradições de homens. Sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Permitindo que Ele nos dirija. Vivendo em comunidade. Obedecendo a Deus juntos. Sofrendo por Cristo. Nesse convívio. Vimos isso domingo passado. E hoje, aprenderemos que o povo de Deus faz isso. Preparando-se para o fim. O povo de Deus se prepara para o fim. E ele faz isso, orando, amando e servindo. O povo de Deus prepara-se para o fim, orando, amando e servindo. Pedro está escrevendo, não para uma igreja específica, mas a comunidades que estão espalhadas pela região da Galácia. Então, são pessoas que leram provavelmente a carta de Paulo aos Gálatas. Hoje é Turquia. Se você procurar no mapa, é mais ou menos naquela região. Esses membros ele chama de peregrinos. No início da carta ele diz isso. Peregrino é um forasteiro, é um estrangeiro. Esses crentes se esforçavam por imitar a Jesus. Seguir Jesus. Eles seguiam a Jesus como o poderoso rei do mundo, o verdadeiro rei e não César. E por causa disso, eles começaram a sofrer oposição dos romanos. E isso gerou perseguição de alguma maneira. Alguns desconfortos começaram a ser provocados no meio daquele povo. As vidas daquelas pessoas eram diferentes. Porque a maioria das pessoas era súdita de César. César era o grande rei, o grande imperador, o divino humano, o filho dos deuses entre os homens. Mas esse povo não reconhecia isso.
Esse povo reconhecia Jesus como o Filho de Deus, Jesus como o Rei do mundo. E por isso, nessa carta, Pedro quer encorajar esses crentes que já começam a sofrer desconfortos, a ficarem firmes na fé, permanecerem firmes, suportando com alegria esse privilégio de sofrer por Cristo, como nós vimos domingo passado. É um privilégio, não só crer em Cristo, mas sofrer por Cristo, e Pedro está encorajando eles. E que eles suportem isso cientes de que um dia tudo isso vai ter fim. Haverá um dia em que isso vai acabar. Quando o fim dos tempos chegar, o sofrimento também vai acabar. Aliás, até que esse dia chegue, eles devem ter um procedimento justo e correto perante as pessoas, como se Jesus estivesse aqui. Como Jesus viveria? É como vocês deveriam viver. A pergunta é, por que nós deveríamos ter uma vida semelhante à de Jesus? Acompanhe comigo o contexto desse texto que lemos. Versículos 3, 4 e 5 desse mesmo capítulo. 1 Pedro 4, de 3 a 5. Pedro diz assim: porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e indetestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pedro está dizendo, olha, discípulos de Jesus não deveriam gastar o seu tempo com coisas de pagãos, como faziam antes de conhecer a Jesus. Basta, chega, o tempo que vocês perderam da vida de vocês como pagãos, agora não mais. Há coisas muito mais nobres, há coisas muito mais excelentes e muito mais importantes a se fazer do que continuar fazendo o que você fazia antes. Esse caminho de descrentes que vai ser julgado por Deus no último dia. Até que esse dia chegue, o povo de Deus deve gastar o seu tempo preparando-se para o fim. E, em primeiro lugar, preparando-se para o fim, orando. Olha novamente o que ele diz no versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Pedro diz que o fim de tudo está às portas. A ideia aqui é de que está chegando perto já. Que fim é esse? Tem pessoas que acham que Deus vai acabar com tudo o que Ele criou. Parece uma contradição, porque em Gênesis capítulo 1, o capítulo termina dizendo que depois de criar todas as coisas em 6 dias, Deus constata que a sua obra ficou muito boa. Deus tem prazer nessa criação. O problema é que quando o pecado entra no mundo, ele afeta, mas ele não acaba com toda a beleza da criação. Há coisas lindíssimas nessa criação. Quando Pedro está falando sobre o fim do mundo, ele não está dizendo, o fim de tudo, ele não está dizendo literalmente o fim dessas coisas que nós vemos. Sim, o mundo que nós vivemos, ele está afetado pelo pecado, mas não faz sentido Deus jogar tudo isso fora. Como o Timóteo gosta dessa expressão, né? Jogar a água do banho com o bebê junto. Não precisa, só joga a água e fica com o bebê. Tem coisas que Deus ainda vê beleza nesse mundo. E no argumento de Pedro, no capítulo 1, depois você pode ter um tempinho de leitura na sua casa, Pedro diz, olha, Deus já recomeçou essa criação. Deus já reiniciou tudo, e Ele fez isso através da ressurreição de Jesus. E quando nós passamos a crer em Jesus, nós também fazemos parte dessa nova criação. Em nós é plantada uma semente incorruptível, aqui dentro, o Espírito de Deus dentro de nós. E Ele nos faz nascer de novo. Nós somos regenerados. É por isso que nós ainda vivemos nesse mundo, nesse velho mundo, com o velho corpo, com as velhas tentações ao pecado, porém por dentro estamos sendo renovados de glória em glória, como se já vivêssemos no novo mundo criado por Deus. Então, o fim que está próximo é o cumprimento final de tudo isso. É quando o novo mundo for implementado e todos poderem ver a nova criação de Deus. E nós vamos participar dessa nova criação, sem esse corpo carnal, mortal, sem os efeitos do pecado. E diante disso, Pedro diz no versículo 7, portanto, estejam prontos para orar.
Já que tudo está próximo de se cumprir, estejam prontos para orar. Você aguarda essa renovação final de que Deus está trazendo para o mundo, orando. Você aguarda o fim de tudo, falando com Deus, nutrindo intimidade com Deus. Em outras palavras, você aguarda o novo mundo, antecipando já aqui nesse velho mundo, o que você mais vai ter lá no novo céu e na nova terra. E o que é que a gente mais anseia desse novo céu e nova terra? Intimidade com Deus. Vê-lo face a face. Senti-lo enxugar cada uma de nossas lágrimas. Falar com Ele. E Pedro está dizendo, então antecipem isso. Tragam isso já para esse mundo. E como nós vamos conseguir fazer isso? Pedro diz, orem. E como é essa oração? Perceba no versículo 7, ele diz, vocês vão conseguir se preparar para o novo mundo, orando, sendo, primeiro, criteriosos, algumas versões traduzem como tendo bom senso, e segundo, sendo sóbrios. Primeira palavra, criteriosos, traz a ideia de alguém que tem autodisciplina, alguém que sabe o que é certo, alguém que quer fazer o que é certo, e alguém que faz o que é certo. Tem gente que faz o que é certo, mas não porque sabe e não porque quer. Tem gente que sabe o que é certo, mas não quer. E tem gente que sabe, que quer, mas não faz. Criteriosos é uma característica de pessoas que sabem, querem e fazem. Segundo, Pedro diz, essa oração só vai acontecer se vocês forem sóbrios. Sóbrio literalmente é o contrário de ébrio, bêbado. Pensa uma pessoa bêbada, completamente perdida em si mesma. Ela não tem domínio de si. E Pedro diz, a oração de vocês que antecipa o novo mundo, é uma oração em que vocês sabem o que estão fazendo. É uma oração em que vocês têm tudo de si nesse momento. É uma oração em que vocês não são levados pelas paixões de vocês. Deus está prestes a efetuar o último ato da história. Ele vai renovar esse mundo. E Ele vai aniquilar o pecado. E nós já fazemos parte dessa renovação, apesar de ainda estarmos presos nesse corpo mortal, nesse velho mundo. E nós aguardamos esse tão esperado dia orando. É isso que Pedro está dizendo. Nutrindo intimidade com o Pai. E nós nunca vamos ter esse tipo de vida de oração que Pedro está dizendo aqui, se nós não formos, em primeiro lugar, criteriosos. Se nós não tivermos domínio próprio. O que Pedro está dizendo é que orar dá trabalho. Tem gente que acha que oração é como a sobremesa da vida cristã. É a coisa mais fácil que se tem de fazer. Não, Pedro está dizendo, isso é trabalho, isso é guerra. Isso vai exigir de você domínio próprio, não é algo que a sua carne pecaminosa deseja fazer. Eu estou olhando para os olhos de vocês, eu sei, e você sabe como é ter dificuldade para orar. E quando nós não oramos, o que acontece com a nossa vida? E Pedro está fazendo a gente lembrar disso. Se nós não subjugarmos o nosso corpo, se nós não subjugarmos a nossa mente, de modo a forçar quem nós somos a orar, nós nunca vamos nos preparar para o fim. Pedro aprendeu essa lição da pior maneira. Lembra da história dele? No jardim de Getsêmani, Jesus disse, vigiai e orai, para que não caiais em tentação. E ele se afasta e está orando. O que os discípulos fazem? Pedro é o líder em tudo isso. Ele deixa a carne dominar e ele dorme. Ele não tem domínio próprio. Por isso, ele não estava pronto na hora da tentação e nega a Cristo por 3 vezes. Lembre-se disso. Orar exige domínio próprio. Exige autocontrole. Exige persistência. E isso custa caro. Custa o sacrifício do eu. Mas vale a pena, porque produz intimidade com o Pai. Não só isso. Pedro está dizendo que aguardar o fim do jeito de Deus envolve orar, não só com critério, mas de forma sóbria. As nossas orações precisam ser feitas de modo que nós concentremos toda a atenção possível naquilo que estamos fazendo. A oração exige tudo de nós. Tudo. Não só suas palavras, não só seus olhares, tudo, todo o seu corpo, toda a sua mente naquele momento. Nós precisamos
orar de forma pensada, precisamos refletir profundamente no que estamos falando, porque possamos nos preparar para o fim, orando, antecipando esse relacionamento que teremos com Deus no novo céu e nova terra, precisamos ter critério, domínio próprio e sobriedade. Prepare-se para o fim orando. Em segundo lugar, Pedro diz para os seus leitores, preparem-se para o fim amando. Amando. Olhe novamente o que ele diz nos versículos 8 e 9. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Diante do que nós lemos no versículo 7, alguém poderia dizer assim, bom, excelente, então eu estou no caminho certo, porque eu tenho tido os meus momentos de oração, eu tenho tido os meus momentos de intimidade com Deus, só eu e Ele lá no meu quarto, portas fechadas, eu e o Pai. Então estou pronto para o fim. Será? Da forma com que Pedro está escrevendo aqui, os versículos 8 até 11, até o final do nosso estudo aqui, ele está apresentando descrições de como é que nós podemos cultivar orações criteriosas e sóbrias. Como que é possível a gente orar assim com o Pai? Em outras palavras, ele está dizendo, olha, sabe qual é o ambiente em que essas orações podem acontecer? Não basta você se trancar no seu quarto, vivendo isolado do resto do mundo, vivendo isolado de crentes ou descrentes, sem se importar com as pessoas e simplesmente achar que esse tipo de oração que te prepara para o fim é uma oração em que só você cultiva a sua intimidade com o Pai e, me desculpe o termo, mas o resto que se exploda. O resto do mundo, eu não quero saber. Eu estou bem com Deus, isso está ótimo. Pedro parece não dizer isso. Porque o que Pedro diz no versículo 8 é totalmente o inverso. Lembre da história de Pedro. Depois de ter abandonado os discípulos, depois de ter negado Jesus por 3 vezes, Jesus ressurreto aparece para Pedro e pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Lembra disso? Por 3 vezes, é interessante, né? Ele nega por 3 vezes, Jesus pergunta, você me ama por 3 vezes? Jesus está restaurando Pedro. E aí Pedro diz, eu amo o Senhor, tu sabes. E ele faz isso 2 vezes e na terceira Pedro diz, Senhor, tu sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus então vira para ele, você me ama? E o que Jesus diz? Então apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. O que Jesus está ensinando para Pedro, e a lição que ele aprende naquele momento é o seguinte, amar Jesus significa cuidar do povo de Jesus. Amar Jesus significa amar as ovelhas de Jesus. Se você me ama, Pedro, ama essa turma aí. Eu vou embora e você vai cuidar dessa turma. A primeira maneira de desenvolvermos domínio próprio e sobriedade nas nossas orações é amando uns aos outros. Em outras palavras, antes de colocar o seu joelho no chão, para pensar em nutrir intimidade com o Pai, você deve ter profundo amor uns para com os outros. É nesse ambiente de relacionamento, de amor uns com os outros, que nós aprendemos a ter domínio próprio. É o ambiente. Você vai ser testado de várias maneiras. E vai ter que aprender a ter domínio próprio com as pessoas. A ser sóbrio com as pessoas. A não ser dominado pelas suas paixões diante das pessoas. E aí você está aprendendo a orar do jeito certo. É por isso que Pedro cita aqui, no versículo 8, Provérbios capítulo 10, versículo 12. E eu vou parafrasear o que esse texto diz. Onde há ódio, diz Provérbios, só há brigas. Mas o amor cobre todas as transgressões. Palavra de sabedoria há muito tempo dita por Salomão. É claro que isso não significa que quem ama finge que não está vendo. Tem gente que acha que esse texto diz isso. Quem ama joga um cobertor em cima do pecado do outro e passa de largo, escondendo. Vamos tentar pôr panos quentes aqui, vamos tentar fingir que isso não aconteceu. Não é isso que Pedro está dizendo, e não é isso que Provérbios dizia. O que Deus está dizendo nessas 2 passagens é o seguinte, quem ama, tira da frente os pecados. E tirar da frente dos pecados do jeito certo, confessando, perdoando e restaurando o relacionamento. Quem ama não olha mais para os pecados porque já perdoou os pecados.
O amor cobre multidão de pecados. Porque ele lida com o pecado, ele confessa o pecado, ele perdoa o pecado, ele restaura o relacionamento. Então quando você olha para a pessoa, não há mais pecado. Porque o amor cobriu aquilo ali. Exatamente o que Pedro recebeu de Jesus depois de ter negado Jesus. Pedro sabia muito bem o que é isso aqui na prática. E qual é o exemplo desse tipo de amor em ação? Porque falar de amor é uma coisa muito subjetiva, né? As pessoas ficam filosofando sobre amor. Há livros sobre amor. Mas Pedro não quer filosofar, Pedro quer ir direto ao assunto. E o que Pedro faz no versículo 9, ele dá um dos maiores exemplos de como você pode amar dessa maneira, perdoando pecados. Ele diz, sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem se queixarem, sem ficar murmurando. É interessante a palavra hospitalidade, tem tudo a ver com a questão de amor, porque ela vem de uma junção de duas palavras, que significam amor ao diferente. E na nossa linguagem foi traduzido como hospitalidade. Então não é só você receber alguém para ter uma refeição na sua casa. Vai muito além do que isso. Quem ama, recebe, cuida, pastoreia, perdoa aquele que é estranho, aquele que é diferente. Talvez você esteja pensando aquele que é esquisito. Não precisa olhar para o lado. Mas você sabe que nesse salão tem gente esquisita. Até porque você é um desses. Todos nós somos esquisitos, né? De perto todo mundo é esquisito. Todo mundo é estranho. Todo mundo tem jeitões, manias. Todo mundo pensa de um jeito que, nossa, é assim que você pensa? Que coisa esquisita. E você está sentado com um monte de gente esquisita aqui. E o que Pedro está dizendo é o seguinte, quem ama está disposto a conviver com gente esquisita, está disposto a conviver com gente diferente de você. Igreja não é para ser como grupos ou centros em que nós nos reunimos com pessoas que têm os mesmos interesses, como um grupo de moto, como gente que gosta de rock, como um grupo de adolescentes que gosta de assistir jogo de futebol. Igreja não é isso, não é disso que a Bíblia trata. Igreja é juntar gente de tudo quanto é tipo, criança, jovem, solteiro, adulto, idoso, gente nas suas diferentes etapas de vida. E Pedro está dizendo, Deus uniu todos vocês em um só povo. E quando você olha um para o outro, você fala, gente, que povo esquisito. Eu não consigo conviver com essa turma. E Pedro está dizendo, isso é amor. Isso é amor, é você conviver com pessoas, ao invés de ficar resmungando, ao invés de ficar murmurando aqui dentro ou para fora. O quanto aquela pessoa é diferente de você, o quanto você é melhor do que aquela pessoa, o quanto você se sente superior àquela pessoa. Isso não é amor. Pedro está dizendo, não, amor é você ser hospitaleiro, e hospitaleiro é você amar o diferente. Esse é um belo exemplo de como amar uns aos outros. Você cuida do esquisito, e o esquisito cuida de você, que é outro esquisito. Pedro é muito claro para que a gente não esqueça o que deveríamos esperar de pecadores. O que você espera de pecadores? Regenerados, perdoados, mas ainda pecadores. O que você espera de pecadores? O que você espera de pecadores? Pecado. Pecadores pecam, e Pedro, ele não esconde isso. Pedro, ele lembra, o amor cobre multidão de pecados. Haverá pecados no meio de vocês. O tolo é aquele que ignora isso, que acha que tudo vai muito bem quando junta um monte de pecador. Não vai dar errado. Vai ter atrito, vai ter conflito, vai ter ofensa, vai ter ofendido, vai ter gente ferida, vai ter gente que fere. E Pedro está dizendo o seguinte, você não deveria se desesperar por isso. Você não deveria reagir a isso. Eu não esperava que fosse fazer isso comigo. Você não deveria reagir assim, rompendo relacionamentos, causando divisões e brigas e contendas e murmúrio, e fazendo mais pessoas se colocarem umas contra as outras porque alguém te ofendeu. Pedro está dizendo, não, você deveria estar preparado. Fazer isso é coisa de pagão. Pagãos vivem dessa maneira, brigando,
Vide os grupos de WhatsApp da família próximo da eleição de 22. Pagãos vivem divididos por questões assim. Esquecem laços familiares. Esquecem o amor fraternal. E não se perdoam. E Pedro está dizendo, não. Pelo contrário, sabendo que pecadores pecam, nós deveríamos estar dispostos primeiro a perdoar esses pecadores, lembrando que nós somos iguaizinhos. Quando alguém ferir você, Pedro está dizendo, põe a mão na consciência e veja-se ali, você é igualzinho. Você faz a mesma coisa com outras pessoas, talvez não fez isso, mas fez outras coisas. Você é pecador também, miserável. Olhe-se no espelho e isso te conduz a perdoar. Porque você lembra que aquele lá é tão assolado pelo pecado quanto você. E você consegue viver lado a lado com ele, ao invés de ficar só brigando e lutando uns contra os outros. E a melhor maneira de exercitarmos esse amor é sendo hospitaleiros. Não só recebendo gente para comer na sua casa, mas especialmente cuidando uns dos outros, apesar das nossas diferenças ou apesar das nossas esquisitices. Preparem-se para o fim amando. Se nós fizermos isso, certamente teremos mais domínio próprio e mais sobriedade nas nossas orações. Por fim, Pedro diz, preparem-se para o fim servindo. Servindo. Olha o que ele diz nos versículos 10 e 11. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém? Aqui está a segunda maneira de desenvolvermos domínio próprio e sobriedade nas nossas orações. Enquanto nós aguardamos o fim, Pedro diz, sirvam uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Como Jesus fez com seus discípulos, especialmente naquela noite em que Pedro o traiu. Ele saiu do seu lugar, pegou uma bacia e uma toalha, se ajoelhou na frente dos discípulos e lavou os pés deles. Pedro foi servido. E Pedro aprendeu a lição. E Pedro está dizendo para os discípulos de Jesus, façam o mesmo. Perceba o detalhe, no versículo 10. Ele diz que cada um de nós recebeu algum dom de Deus, para que possamos servir uns aos outros. Como assim? Pedro nos convida a pensarmos na igreja como a casa de Deus. Imagine isso. E nessa casa, cada um de nós foi nomeado como administrador das coisas de Deus, dos bens de Deus. E ele chama aqui administrador da graça de Deus. Essa graça que é multiforme. É uma graça que tem várias facetas, várias manifestações. Imagine uma paleta de cores. Quando você junta tudo, você tem um belíssimo quadro, fantástico, que nos mostra o amor de Deus por nós. E o que Pedro está dizendo é o seguinte, imagine que você foi colocado como responsável pela despensa dessa casa. Então o seu trabalho é saciar a fome das pessoas com aquilo que tem na despensa. Então você vai lá dentro da despensa e pega um alimento para servir alguém de dentro da igreja. Mas ao mesmo tempo você pega algo para servir pessoas de fora da igreja. Porque Deus quer alimentar a todos. Deus espera que sejamos bons despenseiros, bons administradores dos recursos que Ele nos confiou. Há diversos tipos de comidas, diversos tipos de sabores que Deus tem para oferecer para as pessoas. E Deus quer que nós façamos isso de maneira correta. Não dando comida demais para um e de menos para outro. Não esquecendo de algumas pessoas, ou não deixando de oferecer para todas uma dieta equilibrada. Não ficar só dando doce para as pessoas, mas dar aquilo que elas precisam realmente. Encare isso da seguinte maneira. Eu estou falando com você mesmo que está me olhando agora. Eu não estou falando só com líderes, com pessoas que servem em alguma área da música, do estacionamento, da recepção, é todos. Se você crê em Jesus, isso aqui é para você. Deus te deu
uma das chaves da despensa, que só você consegue ter acesso. E a tarefa que Deus te deu é que você abra a despensa com a sua chave, pegue o que tem lá dentro e leve para alimentar as pessoas. Porque se você não fizer isso, as pessoas nunca vão provar daquele pedacinho de comida que tem lá dentro. Uma faceta da graça de Deus não vai ser revelada para as pessoas. E Deus não quer isso. Deus quer que as pessoas vejam quem Ele é e quer usar cada um de nós. Então, todos nós somos importantes. Isso não é bordão apenas de coaching. Não, é o que Pedro está dizendo. Todos são importantes e todos são necessários. O que Deus espera de nós não é que nós escondamos essa chave. Ah, não, eu acho que não tem nenhum lugar para mim servir na igreja, então, bom, não é para mim esse negócio. Não, quem te colocou isso na cabeça? Leia a Escritura, Jesus está dizendo, eu te dei um dom. É para você usar, não para si mesmo. É para usar para edificar o povo, para servir uns aos outros. Eu quero que você utilize esse dom, essa chave que só você tem acesso para matar a fome e a sede que as pessoas têm de mim. Se você falhar no seu serviço, se algum de nós falharmos no nosso serviço, e talvez você esteja nessa hora colocando a mão na consciência e dizendo, meu Deus, para de falar, porque eu não tenho servido. Então essa palavra é para você, se você tem falhado em fazer isso, se você não está abrindo essa despensa com a chave que o Senhor te deu, se você não está usando o dom que Cristo te deu para servir o povo dele, alguém vai ficar com fome, e alguém está com fome. E não só isso, mas a graça de Deus deixará de ser manifesta por completo. A sua mesquinhez, o seu egoísmo, de ficar vivendo a sua vidinha, sem servir uns aos outros, está privando o mundo de ver quem Deus é. Porque você trancou a chave, as 7 chaves, e não levanta da cadeira para servir pessoas. Precisamos dormir com esse barulho, porque o que Pedro está fazendo ecoar nas nossas mentes. E que tipo de comida, que tipo de recursos há nessa despensa? Pedro parece classificar os dons em 2 grupos maiores no versículo 11. Talvez você esteja se perguntando, tá bom, mas aonde eu sirvo? Qual dom recebi? Perceba, só pode estar enquadrado nesses 2 grupos maiores. Primeiro ele fala dons de fala, segundo ele diz dons de serviço. Em outras palavras, se você crê em Jesus, no mínimo, Jesus te deu um dom, alguma capacitação especial, que sem Jesus você não conseguiria fazer, e esse dom é para serviço do povo de Deus, para o bem do povo de Deus, e um dom que se enquadra em alguma dessas 2 categorias. E ele espera que sejamos bons despenseiros, bons administradores desses recursos. E ele diz, como? Fazendo as coisas do jeito que Deus quer. Se você tem dom de fala, primeiro grupo, ele diz no versículo 11, você deve fazer isso como alguém que comunica as próprias palavras ou os oráculos de Deus. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é, se você fala, pense muito bem no que você está dizendo. Os homens, alguns vão pregar sábado que vem, começar a pregar em Marcos. Preste muita atenção no que você vai fazer. Porque você tem que falar sabendo que fala em nome de Deus às pessoas. E se Deus não disse o que você está para falar, cala a boca. Fica quieto. Pense muito bem no que você vai dizer. Fale como representante de Deus. Aí vai para o outro lado e ele diz, aquele que tem o dom de serviço, deve servir na força que Deus supre. Deve servir dependendo de Deus, não achando que o mérito é seu. Nós só vamos desenvolver domínio próprio e sobriedade caso sirvamos uns aos outros com Deus, o dom que Deus nos deu. Mesmo que isso não se encaixe em algum ministério formal dentro da igreja. Talvez você vai olhar e falar, mas eu acho que eu não levo jeito para nada disso aí. Mídia, computador, não. Música, não sei nem cantar direito. Não sei pregar, não sei falar em público. Tenho vergonha, não sei. O que eu faço? Isso aqui não é tudo o que tem para o reino de Deus. E não pense só no domingo, pense na vida da igreja como um todo, como uma grande família, o tempo todo. Deus te deu um dom para servir o povo dele. Não só no domingo. Às vezes sim no domingo.
mas em especial no dia a dia, como uma família. E você tem que fazer isso do jeito dele, e não do seu jeito. Sabemos que nós temos um dom e que devemos utilizá-lo para o bem do povo de Deus, traz para nós responsabilidade de colocar isso em prática. E mais, sabemos que nós devemos utilizar esse dom do jeito de Deus, exige atenção redobrada. Faça do jeito que Deus determina, porque se você não fizer, você vai se ver com Ele. O fim de todas as coisas está próximo. O dia da tua prestação de contas também está próximo. O povo de Deus prepara-se para o fim, orando, amando e servindo. Servindo uns aos outros. A pergunta é para quê? Por que eu me desgastaria na busca dessas coisas que vão exigir tanto de mim? Por que me desgastar tanto para orar? Por que me desgastar tanto para amar pessoas esquisitas? Por que me desgastar tanto para servir? E isso incomoda, isso exige de mim. Pedro responde no final do versículo 11. Ele diz, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Todas as coisas boas que nós lemos nesse texto, na carta como um todo, temos sido regenerados, nascidos de novo, temos sido libertos do juízo vindouro, fazemos parte da nova criação de Deus, temos intimidade com Deus, temos sido capacitados a amar pessoas, a servir pessoas com o dom que Ele nos deu. Tudo isso só é verdade nas nossas vidas, porque Deus nos ofereceu cada uma delas. Nós não merecíamos nada dessas coisas, nenhum desses itens. Através da morte e ressurreição de Jesus é que nós recebemos essas coisas. Pare para pensar na vida de Jesus. Jesus orou por nós. Por exemplo, João 17, Ele ora por mim e por você. Jesus não só orou por nós, Jesus nos amou. E não só nos amou, Jesus nos serviu por meio dos seus discípulos. E disse para que eles fizessem o mesmo com outros, até que chegou a mim e a você. E Jesus continua fazendo isso até hoje. Então, nós não podemos pegar todos esses presentes que recebemos e no espírito orgulhoso, no espírito mesquinho, no espírito individualista que é o da nossa cultura, que é o do meio evangélico no qual nós vivemos. É eu e Deus e os outros, bom, aí é você com Deus, eu e Deus. Pais dizendo isso sobre os seus filhos, cônjuge dizendo isso dentro do seu casamento. Eu estou buscando a Deus, ele ou ela, bom, aí é problema dele ou dela. Não! Isso é egoísmo. A vontade de Deus é que nós, diante de tudo que Ele já fez por nós em Cristo, é que ao invés de vivermos as nossas vidas pensando apenas em nós mesmos, glorifiquemos a Deus. E nós vamos glorificar a Deus em tudo, porque Ele é digno, o único digno de receber elogio, de dominar sobre todas as coisas, e não nós. E a única maneira de fazer isso é orando, amando e servindo. É por isso que o verdadeiro povo de Deus ora, ama e serve uns aos outros. E o povo de Deus faz isso em gratidão ao que Jesus fez por ele. E enquanto nós fazemos isso, estaremos nos preparando para o fim de todas as coisas. Não tem um quarto elemento, é isso. Como você se prepara para o fim? Ore. Ah, é isso? É. Tem mais? Tem. Ame. Ah, amar o esquisito? É, amar o esquisito. E sirva. Servir quem? O esquisito. E enquanto isso, o esquisito serve você. E assim a gente vai se preparando, caminhando para encontrar com o nosso Senhor na Nova Jerusalém. E vamos oferecer para Ele todas as nossas obras, de mãos dadas, um com o outro, olhando para o outro e vendo as feridas que nós causamos uns nos outros. Mas feridas que foram perdoadas, curadas pela graça de Deus. Enquanto esse mundo está indo cada vez mais para o buraco, nós estamos nos preparando para o novo mundo. E é para isso que nós somos chamados. Não para viver como pagãos na antiga vida. Mas se você ainda não se sente compelido, se você não se sente empurrado a essas coisas, isso pode significar das duas uma. Ou você ainda não foi regenerado por Deus, então isso aqui não fez sentido nenhum para você. Ou você tem vivido com o coração duro pelo pecado. E a solução é a mesma para os dois casos.
A solução é você se arrepender do seu egoísmo, da sua preguiça, da sua soberba, dessa vida pagã, se arrepender disso e começar a seguir os passos de Jesus. E quais são os passos de Jesus? Ore, ame e sirva. Pronto! Dedique a sua vida a essas 3 coisas, antes que seja tarde demais. Amém?